Som.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, presente desde o lar. Alguns irmãos aqui, pessoal do louvor, pessoal que está trabalhando aqui, presentes apenas um número pequeno aqui, por não podermos reunir, né? Tomando toda a precaução, mas é momento de louvar ao Senhor, é momento de nos entregarmos. E muito contentes estamos aqui mais um domingo, que podemos dizer, Maranata, esperando o dia do Senhor voltar. Crentes em Deus, firmes na fé, continuando, caminhando como igreja, mesmo que cada um no seu lar hoje, mesmo que hoje não podendo nos reunir aqui na igreja. Crie um ambiente de culto na sua casa. Você que está nos assistindo aqui do Brasil, de São Paulo, quem sabe do outro lado do mundo, a internet nos permite isso, mas crie um ambiente de culto agora. Concentre-se na palavra que será pregada aqui. Cante conosco louvores que cantaremos ao Senhor Deus, digno de todo louvor. Deixe todo problema, toda situação para trás. Venha conosco, eu convido a igreja a nos acompanhar em oração, acompanhar com as leituras bíblicas que serão aqui ministradas. Não nos desviemos, vamos fechar tudo, as outras abas do computador, vamos deixar de responder mensagem, tirar as notificações e nos preocupar agora única e exclusivamente em adorar ao Senhor Deus, que faz possível que a nossa igreja continue perseverante, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a dificuldades, mesmo com irmãos sofrendo com perda de emprego, outros irmãos doentes, mas Deus faz possível tudo isso acontecer. Nós continuamos firmes, é porque Deus assim o quis. Se nós temos saúde, é porque Deus assim o quer. Então, meus irmãos, convido vocês a fecharem os olhos e orarem comigo para darmos início a esse culto, onde louvaremos o nome de Deus e o seu nome será exaltado nessa igreja que hoje você receberá na sua casa essa mensagem. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor, Deus de tudo que existe, te damos graças, Senhor, pelo teu amor para conosco, pela tua misericórdia. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor se faça presente nesse ambiente de culto, que penetre em cada coração, que ouvirá a mensagem, que ouvirá os louvores, cada um na sua casa, cada um em seu lugar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, pensar que estamos louvando, que estamos fazendo qualquer coisa para apenas pessoas, mas não, tudo é feito aqui para a Tua glória, Senhor. Que a Tua glória seja manifesta nesse lugar e na casa, no lar de cada um que nos assiste. Seja conosco, ó Pai, seja com a mensagem, seja com o momento de louvor, seja com o momento de dízimos e ofertas, Senhor. Oh, meu Deus, seja conosco nesse momento de culto, nesse domingo. Nos reunimos em espírito, Senhor, pois não podemos estar presentes, reunidos presencialmente, mas queremos como igreja te prestar louvores, ó Pai. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Amém. Eu peço à amada igreja que abra comigo na carta, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. Vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham.
Fica difícil a gente falar aquele, quem achou, fala amém, né? O pessoal não pode responder, eu não tenho acesso aqui aos comentários, mas leiamos. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos-nos firmes na nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele quem, tendo em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Amém. Meus irmãos, eu convido a igreja, nesse momento, levantar um clamor. Levantar um clamor àquele que é capaz de mudar a história. Aquele que é capaz de fazer tudo novo. Aquele que é capaz de curar, aquele que é capaz de acabar com todo esse mal que está acontecendo. Vamos orar a Deus, pedir pelos nossos irmãos, pedir pela nossa igreja, para a nossa igreja se fortalecer. Ela se vê muito prejudicada nesse momento que não nos podemos reunir, não só a igreja aqui de domingo, mas nós temos atividades com adolescentes, nós temos escola de música, nós temos tantas coisas que não é possível nesse momento. Nossos irmãos, muitos perdem o emprego, muitos não têm o que trabalhar, com quem trabalhar nesse momento. Vamos orar a Deus para que Deus continue lançando a sua misericórdia, que ache graça para conosco, porque é um momento difícil, é um momento complicado. Nós vivemos algo parecido no ano passado já, parece que estamos acostumados, mas não, nós não estamos acostumados, nós não vamos nos acostumar, porque isso não é o normal. Nós queremos sim poder levar nossas crianças à escola, nós queremos ir à faculdade, nós queremos trabalhar, rever nossos colegas de trabalho, poder ser luz na vida deles. Muitas vezes agora nós não conseguimos nem evangelizar aqueles que nós estamos dando sequência no evangelismo, dia a dia no trabalho. Então eu peço que a igreja ore. Eu vou pedir ao presbítero William fazer essa oração pelo Brasil, pela nossa situação, nossos enfermos, nossos colegas. Hoje o pai de um amigo meu foi entubado, mas assim também o pai de uma amiga está saindo da UTI. Então nós temos boas notícias, nós temos mais de 10 milhões recuperados de Covid aqui no Brasil. Nossas vacinas estão chegando, as pessoas estão vacinadas, graças a Deus. Temos coisas para agradecer, temos coisas para pedir, e que na ocasião oportuna o socorro venha. E não é de qualquer lugar que vem nosso socorro não, o socorro vem de cima, o socorro vem do lugar que nós oramos a Deus, que é todo poderoso, é de lá que vem o socorro. Então feche os olhos, acompanhe nosso irmão, por favor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, é a Ele que nós oramos. Vamos orar? Senhor, nós, mais uma vez, clamamos a Ti, ó Deus, suplicamos ao Senhor, que continue, ó Deus, a guardar, a sustentar, ó Pai, a Tua igreja, as famílias, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estender Sua mão poderosa e soberana sobre o mundo, ó Pai, sobre todas as nações. Sabemos, ó Deus, das complicações que estamos passando, ó Pai, no mundo inteiro com relação a este vírus, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que nada está fora do Teu controle, ó Deus, tudo está em Tuas mãos. E Te pedimos, ó Pai, que continue a nos guardar, a nos proteger, ó Deus, a amparar, ó Pai, aqueles que estão nos leitos, ó Deus, dos hospitais, aos familiares, ó Deus, que perderam, ó Deus, os seus entes queridos. Que o Senhor possa, ó Deus, acalmar seus corações, que possamos, ó Deus, também ser usados pelo Senhor neste momento, ó Pai, para levar a mensagem, a palavra de esperança, ó Pai, àqueles que tanto precisam, ó Deus, e que não possamos, ó Pai, nos desesperar,
não ficarmos com medo, ó Deus, e sim, cada vez mais, ó Deus, buscar, clamar ao Senhor, depender do Senhor, colocar tudo em Tuas mãos, ó Deus, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira, tudo é conforme o Seu tempo, ó Deus, que o Senhor possa estar suprindo, ó Deus, esses hospitais, as famílias, ó Deus, que tanto precisam das medicações, as vacinas, ó Pai, que estão em execução, em fabricação, que o Senhor possa estar conduzindo todo esse processo, que todas as nações possam, ó Pai, estar chegando essas vacinas, conforme a Tua vontade, ó Deus, e que mais uma vez, ó Pai, aqueles que tanto precisam, ó Deus, que estão com dificuldades, ó Pai, em seus leitos de UTI, com dificuldades de respiratórios, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, estendendo Sua mão mais uma vez sobre todas essas vidas, ó Pai, e que possamos realmente descansar no Senhor. Sabemos que são momentos difíceis, mas são nesses momentos, ó Pai, que nós vemos, ó Deus, o agir, ó Pai, da Tua mão poderosa e soberana sobre nossas vidas, ó Pai. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, aquieta os nossos corações, pois sabemos que o Senhor é Deus, ó Pai, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, nada foge das Tuas mãos, ó Deus, tudo, ó Pai, está no controle de Tuas mãos, e isso é que deve confortar os nossos corações, ó Deus. Mais uma vez te suplicamos, te pedimos, ó Deus, que a Tua mão poderosa e soberana esteja sobre todas as nações, esteja sobre o Brasil, esteja, ó Pai, também com a nossa governança, ó Deus, essas guerras, os debates políticos, ó Deus, possam estar caindo por terra, e sim, ó Deus, que possamos estar dependendo realmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Cantemos o hino número 71, do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Amém. Salmo 32, versículo 1. E sequência a leitura diz assim, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, os meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Confessarei-te ao meu pecado, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Meus irmãos, nós vivemos momentos difíceis no mundo, mas nós não podemos nunca deixar de lado o nosso ser, nunca deixar de lado o que nós vivemos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas estão sendo coerentes com a palavra? Nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus? Nós estamos escondendo alguma coisa? Nós estamos roubando de alguém? Nós estamos pecando contra Deus? Nós estamos demonstrando, tomando atitudes incorretas no nosso dia a dia? A Bíblia diz que enquanto o salmista Davi, o rei Davi, ele escondia os pecados, os ossos dele envelheciam, pois a mão do Senhor pesava de dia e noite. Mas ele confessou o pecado. E esse é o momento também de confessarmos os nossos pecados. Esse é o momento de colocarmos diante de Deus as nossas fraquezas, colocarmos diante de Deus os nossos erros, as nossas falhas, para que possamos começar a semana da maneira correta. Começar a semana com espírito leve, com corpo leve, pois Deus perdoa os nossos pecados. E queremos ser bem-aventurados, porque Deus nos perdoará. E diz a Bíblia: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele pode perdoar os nossos pecados. E nesse momento, eu quero que a igreja olhe para dentro de si, olhe para o fundo do seu coração. Aquilo que a gente mais teme que as pessoas vejam, aquilo que a gente quer esconder, que isso possa ser colocado diante de Deus. Possamos deixar isso de lado e nunca mais voltar a isso. Oremos. Ó Deus Supremo, é vergonhoso, Senhor, a forma muitas vezes que nos apresentamos a Ti, pelo tanto de pecado que temos, pelos tantos erros que cometemos diariamente. Mas, Senhor, como igreja, nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, absolvição, pedindo perdão, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Nós queremos seguir a Tua palavra, mas muitas vezes acabamos caindo, pois somos fracos, Senhor. Mas nossa fortaleza é o Senhor, e queremos, Senhor, vencer a tentação. Queremos nesse momento pedir, Senhor, a Tua força para não mais errar da forma que erramos. Queremos, Senhor, cumprir os Teus mandamentos, cumprir os Teus desígnios, seguir, Senhor, os Teus caminhos e não fazer o que não Te agrada, Senhor. Somos filhos Teus e o Senhor é um Deus tão bom para conosco, e nós muitas vezes tão ruins, Senhor. Mas perdoa-nos, Senhor. Olhe para nós com misericórdia, como igreja. Queremos ser uma igreja que cresce, uma igreja que evangeliza, uma igreja forte, Senhor, firmada na palavra. E nós sabemos que o Senhor não se agrada do pecado. Portanto, Senhor, limpa os nossos pecados. De coração, Senhor, clamamos por Ti. Queremos, Senhor, que nosso coração fique mais alvo do que a neve, como diz a Tua palavra. Queremos, Senhor, que o Senhor faça a diferença e complete o Seu trabalho nas nossas vidas, ó Pai. Para que pessoas possam ver luz e não trevas na nossa vida. Para que na nossa casa nós possamos fazer a diferença com os nossos pais, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos perdão, Senhor. Seja conosco. Não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom orar a Deus, porque Ele escuta.
Nós muitas vezes, como Adão tentou se esconder, nós também muitas vezes tentamos nos esconder, mas não dá. É um Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lados, Ele conhece cada coração. E se você fez essa oração de verdade, pode ter certeza que Deus também de verdade está perdoando os seus pecados. E esse Deus que é capaz de perdoar os pecados, Ele também é digno de louvor e adoração. Esse Deus é digno de que cantemos com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas vibrações, com tudo. Elevemos louvores ao Senhor. Convido aqui ao grupo. E agora vamos passar para o momento de adoração a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite aí, vocês que estão nos ouvindo. Vamos cantar juntos, vamos louvar ao nosso Deus. Como eu falei de manhã, gostaria que você cantasse juntamente conosco. Vamos louvar juntos ao nosso Deus. E eu gostaria que nós lêssemos juntos. Pega a sua Bíblia aí que está na estante. Eu sei que você está escondendo a Bíblia na estante aí, só está no celular. Pega ela aí, vamos ler Salmo 146, versículo 1 e o versículo 2. Todos juntos. Salmos, capítulo 146, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Amém. Que isso seja, que nós cantemos ao Senhor louvores todos os dias, enquanto nós vivermos. Primeiro cântico, meus amados irmãos, que estaremos cantando, Eu Te Busco. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te
Amém. Senhor, te quero ouvir a tua voz. Próximo cântico, vamos entoar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Início grande ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Esse último trecho que nós cantamos: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o Deus a quem nós servimos. Amém. Que governa sobre toda a terra e céu. Próximo cântico, meus irmãos, que nós iremos entoar, chama-se Louvemos ao Senhor. E a palavra de Deus em Hebreus 13:15 nos diz assim: por meio de Jesus, pois,
Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A última parte desse cântico diz que Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor em nosso novo coração. Que isso seja, que Cristo seja realmente o motivo de nós estarmos louvando, de nós estarmos bendizendo o nome dEle. Amém? Próximo cântico então, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Do início, louvemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. É santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. É santo. Magnifiquemos ao Senhor, Ao Rei que é digno de louvor. Ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Hosana ao nosso Rei. Próximo e último cântico que nós iremos entoar chama assim Espírito em Verdade.
E nos Salmos, no capítulo 27, versículo 4, nos diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Eu creio que todos que estão nos assistindo, com certeza, tenho absoluta certeza, que gostariam de estar aqui na casa do Senhor, presencialmente, como corpo de Cristo, como igreja, louvando, orando uns pelos outros, cantando juntos, mas por um período curto, se Deus assim permitir, nós estaremos de forma online. Mas essa vontade, esse desejo de estar na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, que isso seja combustível para o nosso retorno aqui nos cultos presenciais. Nós retornamos ano passado, no início de julho, se eu não me engano, meados de julho, e a igreja veio aos poucos, e graças ao Senhor, até o início desse ano, nós estávamos praticamente nos cultos à noite, né, que nós estávamos tendo, um grande número, né, grande presença aí da igreja, e louvado seja o Senhor por isso. E agora nessa pausa, que nós continuemos com esse fervor, com os nossos corações aquecidos, com os nossos corações dispostos, com os nossos corações ansiosos por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. E esse último cântico nos diz isso: meu prazer é viver na casa de Deus. Que isso seja, meus irmãos, que essa pandemia não esfrie, não abafe o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Então, próximo cântico, em espírito e em verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra te te adorar, ó Rei.
nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Onde foi o amor, Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. em espírito e em verdade. Onde foi o amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Passamos a palavra para o pastor. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento de adoração e louvor ao Senhor. Receba, Pai, todo o nosso louvor, os cânticos que foram feitos, ó Deus, daqui da igreja, das casas, ó Deus, que estão conosco. Que, Senhor, que realmente nós estejamos com os nossos corações cientes, ó Pai, do que nós estamos cantando, louvando ao Senhor, querendo te buscar cada vez mais. Que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Agradecer pelos feitos que o Senhor tem nas nossas vidas, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai. Que nós continuemos louvando ao Senhor, porque Cristo é a nossa vida, é o motivo, ó Pai, de nós estarmos cantando e louvando ao Senhor. E que essa chama, ó Deus, a vontade de estar na Tua presença, na Tua casa, ó Deus, não se esfrie, que em nossas casas nós possamos cada vez mais buscarmos a intimidade contigo, ó Deus, a estarmos mais próximos de Ti, e que nós voltemos, ó Deus, presencialmente daqui a alguns dias, cada vez mais, ó Deus, aquecidos, ó Pai, com os nossos corações cheios, preenchidos, ó Deus, dispostos a Te servir, a Te louvar aqui neste lugar. Que o Senhor sonde, ó Deus, mais uma vez cada coração, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em suas casas, que a Tua palavra penetre, ó Deus, no mais íntimo do nosso coração, e saímos daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra, para mais uma semana desafiadora, mais uma semana de vitórias, com o Senhor conduzindo as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqueles irmãos que vieram e podem estar aqui presencialmente, agradeço a Deus pela vida de todos. É algo muito importante a gente não deixar de servir a Deus, independentemente de quais sejam os obstáculos. Nós estamos aqui hoje com esse intuito, servir a Deus, não importa as dificuldades. Muitas pessoas querem ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não tem. Em muitos lugares, em muitas regiões do mundo, as pessoas não têm a liberdade de abrir um local e se reunir e cultuar e servir a Deus. E nós temos, mesmo em meio a todos os percalços, nós podemos fazer a transmissão, nós podemos fazer de outras maneiras, claro, agindo com sabedoria, mas nunca perdendo a perspectiva de buscarmos as coisas de Deus. Eu quero falar hoje, nesse momento agora, essa palavra, sobre o tema Encontrando um Rumo. Me lembro quando eu comecei a dirigir, logo no início que eu tirei a minha carteira, em São Paulo a gente fala carta de motorista,
E quando eu tirei a carta de motorista, tão sonhada carta de motorista, que muitos jovens esperam poder tirar essa carta de motorista, para quem é de outro estado, a carteira de motorista, que é tão cobiçada por muitos, me lembro que logo no início, eu não sabia muito bem andar em São Paulo de carro, e eu me perdi por vários lugares. O pessoal mais antigo vai lembrar que não havia GPS como a gente tem hoje no carro à disposição, no celular. E a gente usava um guia. Então, a maioria de nós tínhamos no carro um guia, dentro desse guia tinha um mapa. E eu me lembro algumas vezes de pegar esse mapa perdido em algum lugar, não sabendo por onde entrar ou por onde sair. E quando eu pegava aquele mapa, eu ficava lá folheando desesperadamente, tentando me situar e me achar onde que eu estava, porque é horrível quando a gente fica perdido. E existem algumas circunstâncias da nossa vida que parece que a gente está procurando um rumo. E hoje existe a facilidade do famoso GPS. Quem não tem um GPS hoje no seu carro, no seu celular? E aí quando você liga o GPS, você acaba encontrando o caminho. Eu sou tão atrapalhado para dirigir, que eu consigo me perder até com GPS. Não sei se tem alguém igual a mim. Mas eu sou craque em me perder até com GPS. Fabiana fica maluca comigo, porque às vezes fica muito próximo uma rua da outra para entrar, e aí eu vou entrar, e não era para entrar na rua que eu entrei, era para entrar na outra, na seguinte, e aí pega e começa a dar volta, e dá volta, e dá volta, e fica aquele desespero. E para nós homens, quando nós dirigimos, é clássico a mulher como copiloto, a esposa do lado, não faz isso, era para entrar na outra rua. E isso acontece frequentemente comigo. Mas existe um GPS que não tem como errar. Não tem como errar o caminho. Ele vai mostrar claramente o que você tem que fazer e como você tem que fazer. É praticamente um piloto automático para nós. Mas ele permite que a gente também faça a nossa parte nessa caminhada. E é o que eu vou falar hoje. O tema de hoje é GPS encontrando um rumo. E esse rumo nós vamos ver dentro daquela que é a ferramenta principal que Deus nos deu para a gente encontrar o rumo, encontrar o caminho, que é a palavra de Deus. Então vamos abrir a Bíblia no Salmo 139. Eu vou ler esse salmo para vocês. Você que está aí, como o William falou, se você estiver escondido aí na estante, sei lá onde é a sua Bíblia, cavuque ela aí em algum lugar. Se você jogou ela no fundo da gaveta, e eu fico pensando às vezes alguns cristãos que só lembram da Bíblia no dia de vir para o culto, e hoje em dia até muitos nem Bíblia trazem, porque tem aquela história de que tem a Bíblia no celular. Não vejo problema nenhum em usar a Bíblia no celular, mas a Bíblia de papel, ela traz um caráter nela de responsabilidade. Vamos lá, queridos. Então, eu vou ler Salmo 139 e nós vamos aprender um pouco sobre esse caminho, esse rumo, essa direção que somente Deus pode nos dar e que vem de forma tão extraordinária na palavra de Deus. Você que está ouvindo, assistindo a nossa live agora nesse momento, quero dizer que Deus tem sempre um caminho para cada um de nós. Deus tem sempre uma resposta e nada fica longe do seu alcance. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém e amém. Como eu disse no início, você já se sentiu perdido? Sem saber que atitude tomar, o que fazer? Em muitos momentos, em muitas circunstâncias da nossa vida, nós nos sentimos assim. Parece que a gente perdeu o caminho. Mas o caminho é claro para nós quando nós estamos com a nossa mente e o nosso coração pautados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus ilumina os nossos pensamentos. E como palavra de Deus vive e eficaz, como palavra de Deus que é inspirada por Deus, útil para todas as situações da nossa vida, nós encontramos nela então as respostas que nós precisamos. A palavra de Deus é de fato o nosso GPS. Ela é a ferramenta fundamental dada por Deus para que nós possamos encontrar o caminho em meio às dificuldades que nós enfrentamos, em meio aos momentos que nós nos vemos perdidos. E dentro dessa palavra de Deus existem 3 recursos que ela dispõe a nós e que nos ajudam a encontrar o caminho. E eu vou falar desses 3 recursos para vocês. O primeiro recurso que Deus deu a cada um de nós, a todos nós, são os nossos dons. O segundo recurso dado por Deus a nós são as nossas paixões. E o terceiro e último recurso que Deus deu a nós para que a gente encontre o nosso caminho são as lutas que nós enfrentamos. Todas elas são recursos de Deus e exercem um papel didático em nossa caminhada para a construção de quem nós somos e onde nós queremos chegar. É claro que existem muitos outros recursos dentro da Escritura que a gente pode dizer que são fundamentais para a nossa vida. Mas eu vou falar apenas desses 3 hoje, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus te deu um caminho, e esse caminho está na sua palavra, e esse caminho já está dentro de você, pois Deus colocou dentro de você capacitações, Deus colocou dentro de você
uma visão de mundo e experiências que podem te conduzir durante a sua caminhada. Falando a respeito dos dons, versículo 13 do Salmo 139, eu não vou falar todo o Salmo, porque ele é bem grande, e dá para fazer um ano de estudo, de pregações sobre esse Salmo, então vou apontar apenas algumas partes, para que a gente fale desse caminho de Deus para nós. Versículo 13 diz: pois tu formaste o meu interior, e tu me tecestes no seio da minha mãe. Deus te fez lá dentro, no ventre da sua mãe. Deus te teceu, Deus te construiu, Deus colocou cada parte que há em você, Deus colocou cada estrutura do seu ser, seja ela externa ou interna. Deus te construiu tanto nas suas condições interiores como exteriores, físicas ou não, ou espirituais. Deus nos formou completamente. E quando Deus nos fez, Ele derramou sobre nós uma infinitude de dons. O que são dons? Dons são capacidades especiais dadas por Deus para nós. Todos nós temos dons. E temos uma multiplicidade de dons que talvez nós nunca na vida inteira possamos ter o real conhecimento de tudo que Deus fez e colocou dentro de nós. Pode passar muitos anos e você não descobrir todos os dons que você tem. Muitas pessoas acham que, mas eu sou limitado, tenho tantas dificuldades, tantas fraquezas. Não, muito pelo contrário, você é ilimitado nas condições e dons que Deus te deu. Quantos exemplos nós não vemos de pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de situação que coloca alguma fragilidade, e essas pessoas, mesmo com todas essas fragilidades e dificuldades, se superam de forma extraordinária. Se nós, que não temos nenhum treino, algum treino, se a gente for disputar, por exemplo, uma natação ali, uma corrida, uma disputa na água contra um atleta paralímpico, a gente vai levar uma surra, porque mesmo com a dificuldade dele, e mesmo nós tendo todas as partes do nosso corpo relativamente perfeitas, um atleta paralímpico, ele supera em muito um atleta talvez normal, como qualquer outro ser humano. E nós entendemos que a superação, ela faz parte de nós, e Deus nos criou com capacidades, dons, talentos, condições para que a gente supere todas as dificuldades. E então o passo inicial para que a gente encontre o caminho é buscar os nossos dons, buscar as coisas, as capacidades e as ferramentas que Deus fez em nós e criou dentro de nós para que a gente encontre o caminho da superação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 5, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque Deus preparou a cada um com capacidades diferentes, mas com um único propósito, que é agradar a Ele mesmo, que é agradar ao Senhor, que é agradar a Deus. Uma coisa importante para destacar aqui, duas coisas. Alguns dons são naturais. Às vezes Deus criou você já com uma capacidade enorme de liderança. Ou Deus criou você com uma capacidade de tocar, de cantar, ou de servir, ser um bom servo e ajudar as outras pessoas. Deus nos cria com dons e capacidades infinitas. Outras pessoas, elas reconhecem dons e capacidades à medida que se aproximam de Deus. Tem pessoas que não imaginam, não sabem o seu dom, mas quando começam a buscar Deus, buscar em Deus respostas, buscar em Deus servi-lo, buscar em Deus fazer coisas para Ele, acabam descobrindo coisas que são capazes de fazer. Eu descobri que eu sabia ensinar quando eu comecei a me aproximar mais de Deus e comecei a desejar servir a Deus, e eu ficava procurando, Senhor, não tenho dom nenhum, não sei o que fazer. Eu me sentia fraco, me sentia limitado. Deus me deu capacidades e dons e me fez enxergar as áreas que Ele
quer me usar, quer usar a minha vida. Deus, Ele nos capacita, usando os nossos dons, para fazer de nós instrumentos que agradem o nome dEle. Uma coisa muito importante também que eu quero destacar aqui: todo mundo é especialista em alguma coisa. Todo mundo sabe fazer algo muito bom. Talvez a sua melhor capacidade seja cozinhar. E aí você fica pensando, mas cozinhar é útil? Sim, é útil. Ainda mais na igreja, né? Como a gente cozinha na igreja. E aí você pode pensar, mas eu nunca imaginei que fazer um churrasco podia ser algo tão bom para a igreja. Quando você faz um churrasco na sua casa, por exemplo, e chama os amigos, isso é uma capacidade que Deus te deu, que você pode usar esse elemento tão bom, tão maravilhoso para agregar. E às vezes a gente acha que capaz é só aquele que tem boa comunicação, ou que canta, ou que toca, ou que faz alguma coisa que está na frente da igreja, quando na realidade nós podemos ser tão úteis para a obra de Deus quanto qualquer outra pessoa. Então saiba que todo mundo é especialista em alguma coisa. Mas uma outra coisa também tão importante é que ninguém é excelente em tudo. Ou seja, eu nunca vou ser perfeito em tudo que eu faço. E isso é muito bom. Sabe por que isso é muito bom? Porque mostra que nós precisamos dos outros para nos completar. Então a nossa capacidade extraordinária, ela tem uma função muito importante, porque ela pode edificar outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela mostra que nós precisamos das outras pessoas para sermos totalmente plenos, completos em tudo que nós fazemos. O que eu quero dizer para você é: não desanime, não desista do que você estiver fazendo. Talvez você possa não estar na melhor condição. Às vezes a gente está numa área da nossa vida e a gente fica vendo outras pessoas que estão melhores do que nós. E não enxergue isso como uma frustração, mas enxergue isso como uma oportunidade de Deus para a sua vida. Ninguém nasce sabendo tudo e fazendo tudo de modo perfeito automaticamente. A gente vai sempre evoluindo e melhorando. E isso é muito importante, porque quando a gente tem essa consciência de aprimoramento, é quando nós crescemos mais. Ninguém sai de uma hora para outra cantando lindamente ou pregando perfeitamente. Quanta crítica eu não recebi no início do meu ministério. Minha esposa falava: grita menos, melhora seu português, fala assim, fala de outro jeito, melhora isso, melhora aquilo. E eu olhava aquilo na hora, eu ficava com raiva, porque eu ficava incomodado, porque eu achava que eu estava indo bem. Mas depois eu parava e eu percebia que eu precisava encontrar meios para melhorar nas áreas que eu amo e quero desenvolver. Dentro desse GPS de Deus, desse caminho de Deus, o primeiro aspecto são os dons. E eles exercem um papel fundamental para nós na nossa caminhada. Porque os dons ajudam a descobrir quem nós somos em muitos dos momentos da nossa vida e a nossa utilidade, o nosso propósito nesse mundo. Outra coisa muito importante são as nossas paixões. Versículo 14 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O salmista aqui, ele revela uma paixão e uma admiração pela obra de Deus. A paixão revela isso dentro de nós. A palavra paixão no original, ela tem um sentido de fervor, entusiasmo. Ela tem um sentido de nós encontrarmos algo que realmente faz com que o nosso coração bata mais forte. Romanos 12, versículo 11 diz assim: não sejam nunca preguiçosos no trabalho,
porém sirvam fervorosamente ao Senhor. O que ele está dizendo aqui é que quando nós vamos fazer algo para Deus, que a gente faça de forma apaixonada. E essa paixão, esse fervor, é algo que mostra um propósito de Deus. Tem uma frase de Confúcio, que ele diz mais ou menos assim: escolha um trabalho que você ame, e nunca mais terá que trabalhar na vida. É interessante essa expressão de Confúcio, porque quando nós fazemos algo que amamos, não é pesado. E quando nós trabalhamos em algo que nós amamos, não parece que é trabalho, parece que é diversão. É legal quando a gente faz algo que traz satisfação para a gente. Eu fico pensando, né? Um cozinheiro, eu tiro como exemplo a minha mãe, que é uma pessoa que gosta de cozinhar, e às vezes eu vejo quando ela cozinha, e ela às vezes nem está com fome, e ela vê os outros comendo e fica feliz de ver as outras pessoas comendo. Não era nem para ela comer especialmente, mas quando ela vê alguém comendo e falando, olha, está gostoso, parece que ela ganhou um troféu. E Deus nos colocou essas capacitações para que o que a gente faça com amor e apaixonado. Tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, faça o melhor que estiver nas tuas mãos. Deus quer isso de nós, que a gente faça sempre o melhor. Se a tua função for pregar pregos na parede, pregue, mas pregue apaixonadamente. Cuidado para não bater o martelo no dedo. Mas pregue, e pregue com vontade. Estava ouvindo uma especialista em comunicação e ela estava dizendo que a forma com que você fala de algo, talvez a oratória, a eloquência, a expressão, ela não seja tão importante quando o que você fala, ou quando você fala de algo, você fala isso de dentro do seu coração, apaixonadamente. Você pode não ser um grande comunicador, um vendedor espetacular, mas quando você fala de algo que você fala com amor e com paixão, com fervor, você contagia as outras pessoas por causa disso. Então, uma outra forma de nós seguirmos por essa vida, através daquilo que a palavra nos deixou, é fazer as coisas apaixonadamente, fervorosamente. Quando nós fazemos as coisas com paixão, nós encontramos o significado do nosso propósito. Quando nós fazemos as coisas com paixão, Deus revela para nós coisas que nós nem imaginávamos. Uma das coisas que para mim foram muito marcantes foi numa aula que eu estava dando em 2018, em que na aula eu fiz uma pergunta para os alunos que foi a seguinte: qual é o seu sonho, aquilo que você quer realizar na sua vida? Eu estava dando aula para os adolescentes, e eu disse para eles assim: o que você acha que você vai fazer de tão especial na sua vida? Sonho da sua vida. E eles começaram a dizer várias coisas. Até que um chegou e falou: e você, pastor? Qual que é o seu sonho? O que você espera fazer um dia na sua vida? Aí na hora, a primeira coisa que me veio foi: mas peraí, eu já faço o que eu sonhei. Eu não tenho mais nada de novo para fazer, eu já faço o que eu sonhei em fazer na vida, que é viver do ministério. Aí, depois eu voltei para casa e eu comecei a pensar: será que eu já encontrei o ponto final do significado da minha vida? É isso e acabou? E eu comecei a sentir uma tristeza no meu coração, um vazio. E algo que Deus revelou ao meu coração, através dessa experiência, foi a visão de um ministério bivocacional. E olha que interessante, eu construí o meu ministério durante 15 anos, mais ou menos, pensando numa realidade univocacional. Hoje, o que mais vai acontecer são novos pastores, ministros do Evangelho, com realidades bivocacionais. Se você não é bivocacional e você um dia sonha em ser um pastor, você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo essa palavra, saiba que daqui para frente as próximas gerações
todas elas terão que ser bivocacionais. Nós precisaremos exercer, além do ministério, outras funções que agreguem ao ministério para o nosso próprio crescimento. Então, o propósito é também a gente descobrir novos horizontes e coisas novas para a glória de Deus. O que traz paixão ao seu coração? O que te move? Quais são os dons que Deus colocou na sua mão? Por último, eu quero deixar esse último exemplo para nós, esse último recurso que Deus colocou para nós, que são as nossas lutas. Quem não tem luta não tem vitória, já dizia uma irmã que eu conheci. Ela dizia: pastor, nada vem fácil, sabe por quê? Porque quando a gente consegue uma coisa muito fácil, a gente não dá valor nenhum. Pode ter certeza. E isso em todas as áreas da vida. Versículos 23 e 24, que são os versículos principais desse salmo, diz assim: Senhor, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que legal, que palavra poderosa para nós. O salmista está falando de lutas, de conflitos, de dificuldades. Porque quando ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, ele está dizendo: Senhor, esquadrinhe o meu ser, trabalhe no profundo do meu ser, mas me prova. Quando ele diz, prova-me, é porque ele reconhece que ele precisa ser provado por Deus na sua dificuldade. E olha que tremendo isso. As lutas e as provas que são vindas da parte de Deus, elas são altamente construtivas para nós. Quando a gente passa por aquele perrengue, por aquela dificuldade, por aquela luta, é a hora que a gente cresce mais. Eu falei isso de manhã também. Dons e paixões são muito importantes para nós encontrarmos o caminho. Porém, as lutas são fundamentais para ajudar a nos forjar, a forjar o nosso caráter. Você só sabe quem de fato você é quando você está no extremo da sua dificuldade. A gente só descobre se de fato somos filhos de Deus, filhos da luz, quando a gente está naquilo que já passou da nossa própria força, dos nossos próprios limites. Porque as lutas são tão importantes. As lutas, elas nos ajudam a depender mais de Deus. Olha o que diz aqui nos versículos 7 a 11. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ele está dizendo justamente que ele não tem para onde fugir da presença de Deus. E ou seja, sejam densas trevas, sejam caminhos difíceis e tortuosos, sejam lutas que parecem não ter fim, mesmo em meio a tudo isso, Deus está lá conosco, nos sustentando e nos guiando. E Deus de fato está conosco. E o que é mais bonito na palavra de Deus e que Deus se revela justamente nas horas mais difíceis. Deus se revela nas horas mais tortuosas. As lutas nos ensinam sobre nós, muito mais sobre nós do que os momentos de conquista. A hora que a gente está lá campeão, venceu. Me lembro quando eu disputava campeonato e eu ganhava lá a medalha. E quando eu ganhava a medalha de ouro, eu ficava me achando, sou o melhor, ganhei. Quando eu perdia, eu voltava para a academia na semana seguinte, o professor falava, vamos melhorar essa parte, vamos melhorar esse treino nessa área que você precisa e etc. E aquilo fazia com que eu me tornasse melhor a cada dia. E no próximo campeonato
O anterior eu perdi, o outro, o seguinte eu ganhava, e depois eu perdia de novo, eu ganhava, e a vida é assim, perde e ganha, mas Deus sempre nos moldando o nosso caráter diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Uma outra coisa, já para encerrar, as lutas são fundamentais porque elas nos aproximam de outras pessoas. Quando a gente acha que se basta, é que a gente se perde. Mas quando a gente reconhece que a gente precisa dos outros, é que a gente cresce mais ainda. Por isso que é tão importante mentoria. Deus não nos tira os obstáculos da nossa frente, mas Ele ensina a nós superarmos os nossos obstáculos. O exemplo disso é Josué. Deus não simplesmente foi lá e tirou a muralha da frente deles. Deus foi lá e fez com que eles obedecessem e seguissem rigorosamente as suas instruções. E aí assim a muralha caiu diante deles. Deus não quer nos eximir de fazer a nossa parte, mas Deus quer agir conjuntamente conosco quando nós agimos e vivemos pela fé no Senhor. Eu vou encerrar essa palavra dizendo a você quais são os caminhos que Deus tem a você. Saiba que Ele te deu dons, saiba que Ele coloca no seu coração paixões, e Ele coloca sobre a sua vida mesmo experiências difíceis e lutas, para que você encontre o caminho que é de acordo com a vontade do Pai. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através dessa palavra nós encontramos o caminho, nós encontramos a direção. Que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo essa palavra nessa hora. Que o Senhor visite poderosamente a cada um, Senhor, dirigindo através do Teu Espírito Santo e revelando-nos o caminho e o propósito de acordo com a Tua vontade. Seja com a vida de cada um nessa hora e nos fortaleça, nos dê fé, nos dê ânimo, nos dê disposição para enfrentarmos as batalhas que estão diante de nós. Sustente poderosamente a vida de cada um. Abençoe poderosamente a todos, Senhor. E dá-nos, ó Pai, a Tua bênção e o Teu milagre. É o que nós pedimos ao Senhor, seja com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em lutas e dificuldades, que o Senhor proveia, o Senhor, o Teu milagre sobrenatural sobre a vida de todos e traga a paz sobre todos. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Tá ok? Bem? Aí em cima? Só para eu... Beleza, então. Eu só quero falar o seguinte, irmãos, nós vamos continuar ainda essa semana de acordo com as determinações, então continue acompanhando conosco a live nos nossos canais, tanto YouTube quanto Facebook, tudo aquilo que a gente postar, por favor, compartilhe para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. Uma orientação: caso você tenha algum dízimo para entregar à igreja, você pode procurar o presbítero Valdir, você pode procurar os nossos diáconos e também os nossos presbíteros para fazer a sua oferta. Caso você está assistindo e não é da igreja de Vila Lais, mas quer fazer uma oferta, você pode entrar em contato conosco, aí pela nossa página, no comentário, onde for: pastor, gostaria de falar com o senhor sobre a questão do dízimo, me manda uma mensagem. Você pode entrar no meu Instagram, no WhatsApp, todos os nossos canais, e falar conosco, que a gente passa o número da conta e como que você pode estar fazendo o seu depósito, se você assim o quiser, tá? Então eu desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de cada um, e força, fé e coragem. Deus está conosco e nos abençoará. É isso que eu digo para você em nome de Jesus. Amém.